Saudações, investidores. Bitcoin agora cotada a $16.990. Bitcoin que continua consolidando e está brigando novamente pelos 17k. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do preço, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui falando um pouquinho sobre o Bitcoin, tá bom? No 4 horas a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre a continuação da nossa queda desde ontem, do topo importante que a gente formou. Vamos falar desse padrão gráfico aqui, vamos falar de zonas que a gente precisa segurar abaixo e agora romper acima, tá bom? Também quero discutir com vocês o que está acontecendo no sentimento nesse momento. E também vamos falar um pouco sobre o S&P 500 que abriu com uma leve alta, tá bom? Mas antes de começar, não esqueça aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Investidores, vamos começar aqui então falando um pouco sobre o Bitcoin no 4 horas. E no 4 horas eu acho importante a gente lembrar que a gente continua nessa consolidação, né? A gente formou um range aqui entre esses $16.600 e os 17.300, 17.400. E a gente está consolidando aqui, né? Na verdade é o que a gente mais fez aí nas últimas semanas, né? A gente vai consolidando. Então nesse momento é importante que a gente consiga romper a parte superior desse range e segure a parte inferior, tá? Então não gostaria de ver o Bitcoin perdendo a região dos $16.600. Se perder essa região é um péssimo sinal. Uma confirmação do rompimento para baixo para mim seria o rompimento dos 16.400 e daquele candle de força que a gente teve no 4 horas e que ainda é suporte para o preço. Tá? Além disso, nesse momento, eu acho que é muito importante a gente recuperar e se manter acima da região dos $17.000 e também da região ali dos 17.300, tá bom? Caso a gente não consiga fazer o rompimento desses $17.300, a gente pode ter problemas, tá bom? A gente pode ver o preço continuando numa tendência de baixa, beleza? Além disso, eu destacaria que no curto prazo, a gente continua nesse padrão aqui, não é o padrão mais lindo do mundo, né? Mas a gente continua nele, e no momento é importante que a gente se mantenha, que a gente consiga romper de volta essa linha de tendência aqui, ó. Rompê-la seria muito bom. Lembra, a gente não só tem essa resistência aqui, mas a gente também deixou muito volume naquele topo da região dos 17.260. Então, se a gente romper esses 17.300, a gente não estaria apenas rompendo a parte superior do range, mas estaria rompendo um padrão aqui de continuação da alta, além de que a gente estaria rompendo resistências e daria para a gente espaço para continuar uma tendência de alta aqui até pontos superiores, tá bom? Como, por exemplo, a região dos $18, $19.000, onde a gente tomaria decisões sobre a tendência de longo prazo, né? Então toma cuidado, né? Porque muita gente acredita que só existe uma tendência. E quando você fecha os olhos para outras tendências secundárias, terciárias, você pode focar muito em um único ponto e fechar os olhos para oportunidades que você pode ter no curto prazo, tá bom? Então, toma cuidado com isso e eu fico de olho sim para, nesse momento, ter uma exposição no Bitcoin, desde que a gente não rompa essa região dos 16.400. Se romper, eu acho que a gente tem que diminuir a nossa exposição de curto prazo. É claro que a gente tem uma estratégia para se expor no longo prazo, né? Mas no curto prazo, perder esse suporte dos 16.400, para mim, é game over quase. A gente estaria rompendo um padrãozaço de continuação da baixa aqui, beleza? Então, toma cuidado com essa nossa região ali dos 16.400. Mas fique atento também para recuperações dos 17 e rompimentos dos 17.300, que deve levar a gente para os 18, 19, beleza? Além disso, falando um pouco do sentimento aqui, a gente pode destacar que o sentimento tá meio neutro, né? A gente está em 1.3 aqui e nessa queda que a gente teve aí na madrugada, a gente teve queda no Open Interest, então não me preocupa esse aumento de 1.1 para 1.3, tá bom? A gente de novo teve muita venda a mercado no fundo, tá bom? Pode destacar aqui essa venda de cerca de $200 milhões e mais uma venda ali de quase 100. Então bastante venda, algumas liquidações e tal. Então acredito que a gente formou um fundinho importante, tá bom? Até por isso eu entendo que a região ali dos 16.850 é uma região importante. Começar a romper lá para baixo é um sinal ruim, tá bom? É um sinal de fraqueza para o preço, beleza?
Continuando aqui, falando um pouco sobre o book. Nesse momento, o book, a gente pode ver que a gente tem um book um pouco mais comprador, né? Uma pressãozinha aqui no curto prazo, acima desses 16.850 e uma tentativa de segurar o preço acima dos 16.400. Já pro lado vendedor, não tem muita coisa, tá bom? Muito pouca ordem aqui acima. Até por isso, eu jogo as minhas fichas para, se a gente conseguir começar a fechar candles acima dos 17 mil dólares, a gente ir tentar fazer esse rompimento dos 17.300. E o rompimento dele pode levar a uma recuperação bem mais forte do preço, beleza? Falando um pouco sobre o S&P 500 aqui, a gente acabou de abrir. E nesse momento, a gente está aqui subindo, tá bom? Cerca de 0,04%. Seja subindo bem pouquinho, tá bom? O S&P 500 está bem neutro aí. E nesse momento, a gente fica de olho para um rompimento dos 3.900, com uma demonstração de fraqueza muito ruim, e o rompimento ali dessa região de topinhos no curto prazo, entre 3.980 e 4.000 pontos, como algo bem positivo, tá bom? Então isso aqui pode ajudar ou ferrar com o Bitcoin, toma cuidado com isso. Beleza? Para finalizar, falando um pouquinho aqui sobre as ordens no agregado, né? Para quem não sabe, aqui no TRDR, inclusive se você ainda não conhece o TRDR, link na descrição, você tem 7 dias gratuitos para ver a plataforma. Você consegue ver aqui as ordens no book de todas as principais exchanges, tá bom? Então você pode ver aqui todas as exchanges, podem ver que a gente coloca várias aqui, as principais. E no momento, a gente pode ver que a gente tem uma leve predominância vendedora, tá bom? Então a gente tem uma leve predominância vendedora no 1%, ou seja, na distância do preço acima e abaixo no 1%, 218 contra 214, leve mesmo, tá bom? E no 2,5 uma leve predominância compradora, 400 milhões contra 377. É muita coisa, né? 400 milhões de dólares. Mas realmente o Bitcoin é um mercado grande, é um mercado bem líquido, né? Então pelo menos olhando quando a gente olha aí para o que já foi alguns anos atrás e também quando a gente olha para outras criptomoedas. Beleza? Investidor, então para resumir aqui, eu acho que a situação do Bitcoin continua confortável enquanto a gente estiver acima dos 16.400. Depois daquela compra a mercado, talvez realmente era necessário que a gente tivesse uma correção, né, para não só as pessoas comprarem a mercado, mas também vender. Olha só, 2,5K de venda a mercado aqui, 2,5K aqui, 1,2 aqui, 1K aqui. Então teve muita venda a mercado, né, como a gente mostrou para vocês. Acho que essa correção pode ter sido o suficiente. Então olhe para o rompimento e confirmação dos 17 e dos 17.300. Continuo mais otimista, jogando as minhas fichas num rompimento para cima. Otimismo que vai mudar caso a gente rompa os 16.400 dólares. Beleza? Então é isso. Um forte abraço. A gente se vê aí, dependendo da volatilidade, tá? E se você ainda não me segue no meu Instagram, corre, é pablo.granier. Eu tô tentando atualizar vocês sempre que alguma coisa importante acontece lá. Hoje de manhã, por exemplo, eu fiz um vídeo lá para atualizar vocês. Beleza? Então é isso. Um forte abraço. A gente se vê aí, dependendo da volatilidade e no meu Instagram.